Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão aqui conosco nesta tarde de quinta-feira. Hoje, dia 3 de novembro de 2022, estamos felizes, estamos contentes, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. Você que está aí comigo nesta tarde, tenho certeza que Deus tem cuidado de você. Por isso que você está aqui comigo. As lutas, os problemas, as adversidades da vida não é a ausência de Deus na nossa vida. Não é. Muitos pensam, estou passando por isso, estou passando por aquilo, Deus não está comigo. Não, meus irmãos e minhas irmãs. As lutas, as dificuldades, tudo isso nos aproxima de Deus, não é a ausência de Deus. Porque o próprio Cristo disse que neste mundo teríamos aflições. Eu vejo em várias passagens bíblicas, que o povo de Deus passou por aflições e Deus nunca abandona o seu povo. Muitas das vezes é nós que abandonamos a Deus, mas Deus, Ele não nos abandona. E quando nós caímos em si, quando nós nos arrependemos e voltamos para Deus, Deus está de braços abertos para nos receber. Sempre Deus nos dá uma nova oportunidade. Enquanto temos vida, se voltarmos para Deus, Deus está de braços abertos para nos restabelecer, para nos dar uma nova oportunidade. Que Deus abençoe a sua quinta-feira, que Deus abençoe a sua tarde, a sua noite, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus negócios, que Deus abençoe a sua saúde. Não sei como você está aqui nesta tarde, desta quinta-feira. Não sei o que você precisa. Mas o Deus a qual nós servimos é um Deus que tudo conhece. E Ele é um Deus de perto e é um Deus de longe. Para Deus não tem distância. Você que está em outros países nos assistindo, sinta a visita de Deus aí no seu lar. Sinta a presença de Deus aí na sua vida. Você que precisa de um milagre, pastor, estou passando por uma prova dentro da minha casa, meus familiares, meus filhos, meu esposo, ou vice-versa, O esposo também diz, eu estou passando por uma prova, um problema aqui dentro de casa, com a esposa, com os filhos, Olha, o nosso Deus tem visto tudo. Do alto céus, Deus tem te contemplado. Deus tem visto a tua fidelidade. Continua fiel. Continua servindo a Deus. Não sirva a Deus pelas circunstâncias, mas em qualquer situação, na bonança, na prova, na dor, na doença, nas percas, nas dificuldades, nas derrotas, não deixe de ir buscar ao Senhor e de ser fiel a Deus. Porque Deus honra e ama aqueles que são fiéis a Ele, que são leais. Precisamos ser leal a Deus, fiel a Deus aonde estivermos. Tem pessoa que é fiel a Deus só dentro da igreja, dentro do lar. Mas se ele sai na rua, ele esquece que Deus do alto céu está vendo tudo. Se ele vai para alguma praia, para algum lugar assim mais distante, aí então, ele nem parece um cristão. Irmãos, nós devemos ser fiel em todo o tempo. O povo de Israel, quando foi, eles foram ali para Babilônia, por causa da desobediência, por causa do pecado. Deus castigou eles com cativeiro. O reino norte foram para a Síria em 722 a.C. E também 586 a.C. o reino sul, por causa dos mesmos delitos. Idolatria, desobediência, injustiça. Desde a cúpula até os mais pobres, estavam todos fora da vontade do Senhor. Então, Deus mandou aquele povo para o cativeiro. Mas lá no cativeiro, o próprio Jeremias escreve uma carta para os cativos. Olha só, no capítulo 29 de Jeremias, aqui o reino sul estava no cativeiro, estava na Babilônia. O Jeremias, o profeta que estava profetizando ali no reino sul, ali em Judá, ali em Jerusalém, ele manda uma carta para os cativos. Aqui ele vai discorrendo esta carta, e no versículo 12 diz assim, no versículo 11, no versículo 10, vamos começar no 10, a carta de Jeremias e enviou para os cativos
E olha que Deus falando, olha que Deus falou para Jeremias. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Interessante que Deus, mesmo Deus mandando aquele povo para o cativo, por causa do pecado, idolatria, o povo estava desviado, até dentro do templo eles estavam adorando outros deuses, até dentro do templo. Olha que situação que estava aquele povo. Homens, mulheres, líderes, todos corrompidos. Não teve outro meio. Deus foi trabalhando, foi mandando profetas, foi mandando pessoas para divertir aquele povo, e o povo não deram ouvir. Mataram alguns profetas, esbofetearam outros. Esse próprio Jeremias sofreu demais. Esse Jeremias sofreu demais porque falava a verdade. E eles não queriam ouvir a verdade, queriam profetas que massageassem o ego deles. E não é diferente nos dias de hoje. Muitas das vezes Deus quer corrigir, Deus quer tratar com o povo não quer saber de ser confrontado. O povo não quer saber de ser trabalhado por Deus, não quer ser disciplinado. O povo quer seguir os seus próprios interesses. Viver numa vida errada e não quer ser confrontado com Deus. Era o que acontecia com aquele povo. E olha que eles tinham como exemplo, o Reino Norte já estava no cativeiro e eles sabiam de tudo, o motivo, e eles estavam igual, até pior que o Reino Norte. Mas Deus, olha só, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. E mesmo assim, irmãos, Deus ainda tinha uma boa palavra, tinha promessas para aquele povo. Mesmo Deus tratando, mesmo sempre Deus, quando Ele nos adverte, quando Ele nos corrige, Ele trata-nos com amor. Mesmo é porque era necessário, porque se Deus não fizesse isso, onde que ia parar aquele povo? Eles já tinham perdido a verdadeira adoração, já estavam profanando o templo, seus líderes todos corrompidos, os sacerdotes todos corrompidos, a liderança tudo corrompido. Deus precisou de tratar com aquele povo, mas mesmo assim, passando os 70 anos, Deus falou que visitaria aquele povo e cumpriria neles a sua boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. E é o que aconteceu, passados 70 anos. Deus nunca deixou de falar. Daniel estava no palácio, falando através de Deus. Deus usando Daniel, que eram contemporâneos, Daniel, Jeremias e Ezequiel. Ezequiel estava lá no meio dos cativos, profetizando, recebendo aquelas revelações, aquelas visões do livro de Ezequiel. E Jeremias no meio ali, e ainda ele escolheu ficar na terra, escolheu ficar ali em Judá e em Jerusalém, profetizando no meio do povo. Mas Deus falou que através de Jeremias, através da palavra de Jeremias, que depois de 70 anos, ele ia tornar a trazer o povo àquele lugar. E aconteceu, porque Deus, quando Ele fala, irmãos, acontece. O verdadeiro profeta de Deus, sabe como nós sabemos que a profecia é verdadeira? Quando cumpre. Aquele que profetiza do seu próprio coração, não cumpre. As profecias que muitos falam aí que Deus está falando no nome de Deus, deveria ter muito cuidado. Essas pessoas perderam o temor de Deus, falando coisas que Deus não está falando. É o que acontecia aqui também. Principalmente no meio dos cativos, o povo falando, não, fique em paz, esse cativeiro vai ser só 2 anos, vai ser só 1 mês, vai ser só 1 ano. Logo Deus vai levantar um libertador, afrontando Jeremias, até mesmo esbofeteando Jeremias, lançando no poço, porque Jeremias pregava a verdade e o povo queria ouvir mentira. Mas nesta tarde, Deus quer que nós ouvimos a verdade, irmãos. Mesmo que nos confronte, mesmo que doa, dê ouvido à verdade, dê ouvido à palavra dele. Mas muitos querem ouvir palavra com michões de ouvido, palavra que massageia o seu ego. Por exemplo, como nós, pregadores da palavra, que temos compromisso com a palavra, como que eu vou trazer uma palavra, por exemplo, para uma pessoa que precisa de conserto, precisa de arrepender, precisa de mudança de vida? Como que eu vou falar para ela? Deus está te dizendo,
Continue assim, meu filho. Deus está vendo o seu sofrimento. Continue fazendo isso. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. Sendo que a pessoa está numa vida toda errada. Como Deus vai falar desta forma? Assim era o povo com a vida toda errada, todos corrompidos. Todos, a liderança estava tudo corrompida. E querendo ouvir palavra de bênção. É assim que acontece nos dias de hoje. Mas Jeremias tinha um compromisso com Deus. Jeremias não se intimidou das ameaças dos homens, dos líderes. Ele sofreu. Mas a palavra dele era Deus falando. Quando ele falou que o povo ia ficar 70 anos, muitos profetas, profetizadores, falaram que era mentira dele. Mas nós vamos ver, diante das escrituras, que o próprio Daniel, que estava profetizando lá no palácio, ele lembrou dessa profecia de Jeremias e começou a orar a Deus. Foi aí que ele começou a clamar a Deus para chegar a esse livro, que já estava vencendo, ou vencido os dias dos 70 anos. Aí Deus levantou Daniel para estar intercedendo, aí o povo passou um tempo, mudou o governador, e esse Ciro mandou o povo de volta para reconstruir o templo do Senhor. Porque Deus tinha prometido aquilo. Porque olha só o versículo 11. Olha o pensamento que Deus tem, mesmo com o povo no pecado, mesmo o povo abandonando o próprio Deus. Um dos maiores pecados, irmãos, é você trocar a glória de Deus por outra coisa. Um dos maiores pecados que o ser humano pode praticar é trocar a glória de Deus por um objeto, ou por um homem, por um objeto, por outra coisa. Isso entristece o coração de Deus. Tudo é pecado. Mas você tirar a glória de Deus e dar para homem, você tirar a glória de Deus e dar para um sol, você tirar a glória de Deus e dar para uma imagem, por isso que Deus, ele não tolera a idolatria. Por isso que Deus não tolera. Porque eu bem sei, olha, mesmo assim, porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mesmo Deus corrigindo, castigando, mandando aquele povo por uma distância muito longe da sua pátria, muito longe, ali cativo, mas Deus tinha pensamento de paz para eles. Deus, olha, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Aquela correção do Senhor, eles precisou ir ali para o cativo para serem corrigidos. Porque ali na terra natal deles, eles não deixavam idolatria, não deixavam injustiça, não deixavam malandragem, não deixavam o pecado. E Deus precisou de punir, porque Deus ama. Então entenda isso, muitas das vezes Deus nos pune, porque Ele nos ama. Ele quer o pensamento de Deus para nós é bom, não mal, é bom. Ele tem pensamento bom para mim e para você. Mas muitas das vezes, irmãos, a desobediência, por muitas das vezes não queremos ouvir a voz de Deus, Deus castiga, que castigou o seu povo. Esse povo que Deus aqui permitiu ir para o cativo, para o cativeiro, era o mesmo povo que Deus falou que era a menina dos olhos dele. Aleluia. Isso nós aprendemos, com aquele que ama, cuida. Porque se Deus não tratasse com esse povo dessa maneira, eles nunca tinham deixado os seus pecados. E nós vamos ver, depois que eles voltaram do cativeiro, nunca mais eles caíram no pecado da idolatria. Eles aprenderam a lição. Porque eles confiavam no templo, confiavam na arca e confiavam em Israel. Nós somos de Deus. Deus jamais vai permitir que o ímpio venha aqui e nos destrua. Olha o pensamento deles. O que é isso? Deus falou que estaria aqui nesse templo de Salomão. Deus falou que estaria aqui. Jamais o ímpio, os inimigos de Israel, vai ter poder para destruir o templo. O poder, irmãos, não está no templo. O poder não está na arca. O poder está em Deus. Aleluia. Nós somos propriedade do Senhor, mas o poder é dele. Então a mente deles estava fechada para isso. Por isso que eles estavam cegos, confiando no templo, confiando na arca, confiando, na verdade, confiando na cidade. Lá no Novo Testamento nós vamos ver os discípulos mostrando a estrutura do templo.
Jesus falou para Jesus, olha que estrutura, Jesus. Olha que tempo maravilhoso que Herodes reconstruiu, está reformando. Olha que maravilhoso, o Senhor virou para eles e falou, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. O próprio Jesus profetizou que não ia ficar uma pedra sobre pedra, ia ser tudo destruído. E aconteceu 70 depois de Cristo. Foi destruído o templo ali que Herodes tinha ali reformado ali para o povo. Então não ficou de pé, porque a palavra de Deus ela permanece. Então, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha o 12, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Olha que maravilha. Olha só, então me invocareis, precisamos invocar o nome do Senhor. E ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Que palavras maravilhosas, né? Povo, mesmo no cativo, carta de Jeremias que foi enviada para aqueles que estavam no cativeiro de Babilônia, avisando para eles que eles iam ficar ali 70 anos. Que eles iam passar ali 70 anos, porque por causa Deus estava tratando com eles. Era o próprio Deus permitindo o mal, mas no sentido de corrigi-los, no sentido de libertar eles daqueles pecados que eles estavam praticando. A correção de Deus sempre tem um motivo maior. Sempre a punição de Deus, a correção de Deus tem algo eterno, tem algo maior do que os nossos pensamentos, porque os pensamentos do Senhor não é como nós. Eu sempre falo para minha esposa, Deus, ele trabalha de todas maneiras para que nós não percamos a vida eterna. Se for preciso, Deus permite que nós perdemos carro, casa, familiar. Ele permite que nós perdemos até tudo nesta vida, para que nós não percamos a vida eterna. Porque a vida eterna, irmãos, está além de tudo. É uma vida eterna com Deus. Está muito acima de posses neste mundo. Muito acima até de família. Está acima, irmãos. Porque lá no céu não vai ter as famílias. Vamos ser uma só família. Então precisamos estar no centro da vontade de Deus, para que Deus possa nos abençoar e nos agraciar. E aqui esse versículo, aqui no próprio livro do Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, próprio Deus falando, ó, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Precisamos clamar ao Senhor, aonde nós estivermos. O segredo é clamar, é buscar a face do Senhor, é não deixar nós perdermos a nossa fé. Quantos, infelizmente, estão naufragando na fé? Quantos estão perdendo a fé porque confiaram talvez em homens, no sistema, na religião, na placa de igreja? Ah, com certeza a decepção vem. O povo ali estava decepcionado, porque confiaram no templo, confiaram na arca, e confiaram no Israel, em Jerusalém, que era a cidade de Deus. Mas nós não podemos trocar. Temos que confiar em quem? Em Deus. Não naquilo que Deus nos dá. Não naquilo que Deus promove para nós, não. A nossa confiança tem que estar em Deus. Eles confiaram em si próprios, nas suas próprias justiças, confiaram ali na Arca da Aliança, confiaram no templo, mas esqueceram de confiar em Deus e de submeter a Deus, porque estavam todos corrompidos. Quando nós confiamos no sistema, quando nós confiamos em placa de igreja, quando nós confiamos em homens, nós corrompemos a nossa relação com Deus. Mas quando nós confiamos em Deus, andamos no temor do Senhor, nós temos cuidado para não corromper, para não sair do centro da vontade de Deus. Olha só que diferença. Por isso que eu te convido, irmãos, custe o que custar na sua vida, não perca a sua fé. Não desanimes. Não dê ouvido para pessoas e nem para homens, nem para demônios,
falando que Deus não existe, que Deus não está te ouvindo, que Deus te desamparou. Isso é conversa do diabo e de seus demônios. Não aceite isso. Fica firme com Jesus. Volte para Jesus, você que está afastado. Não deixe os dias passar, você longe da presença do Senhor, porque você não sabe o que vai ser amanhã. A nossa vida está nas mãos de Deus, mas estamos guardados por Deus enquanto estamos com Ele. Mas se deixarmos a presença de Deus, nos tornamos vítimas de Satanás. Vítima desse leão que anda rugindo ao derredor, buscando a quem possa tragar. A Bíblia que nos diz isso. Que Satanás é como um leão que anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Como vencemos ele? Resistindo como? Pela fé. É pela fé que resistimos o diabo. Mas se nós não estivermos firmes com o Senhor, se estivermos com a nossa vida de qualquer maneira, não vamos ter fé suficiente para resistir o diabo. Aí ele vem e se instala na nossa casa, se instala na nossa vida, se instala nos nossos negócios, se instala em todas as áreas da nossa vida, e a nossa vida vira o quê? Uma ruína. Um abismo puxa outro abismo. Então, nesta tarde, aleluia, volte-se para o Senhor, busque ao Senhor, clama a Ele que Ele vai responder. Não vamos ser como o povo de Israel, que não deram ouvido para os profetas, não deram ouvido pela palavra de Deus, mas confiava no templo, confiava na arca e confiava na cidade. Foram derrotados. Os inimigos vieram, Deus permitiu, porque Deus queria tratar com aquele povo. Destruíram o templo, queimaram o muro, mataram muitas pessoas, muitos foram para o cativeiro, mas muitos foram mortos. Até o próprio rei foi arrancado o olho dele. Antes desse rei era tão mau, Nabucodonosor, antes de arrancar os olhos do rei Ezequias, se eu não me engano, ele matou os filhos dele, tudo diante dele. Aí depois foi lá e arrancou o olho dele. Olha que maldade, irmãos. Matou os filhos todos diante da vista dele. E depois foi lá e arrancou os olhos dele. Olha que tristeza. Por não ouvir a voz de Deus, por não dar crédito para os profetas de Deus. Entendeu? Então sofreram muito por desobediência. Então que nesta tarde Deus possa trabalhar na nossa vida da maneira que Ele quer. Porque o pensamento de Deus para mim e para você são pensamentos de paz e não de mal. Deus quer o nosso bem. E às vezes o bem que Deus quer para nós, que hoje é a vida eterna, que é a salvação, que nós possamos entrar no céu, talvez doa, talvez precisa, de nos castigar, nos moer, para nós chegarmos a Ele, para nós entendermos que sem santidade ninguém verá o Senhor. O povo estava pensando que levando a vida de qualquer jeito, pensando que Deus não estava vendo, pensando que Deus não estava vendo o que eles estavam fazendo. Mas Deus mostrou para o profeta Ezequiel em visão que ele estava, as paredes ali até dentro do templo pintada, eles adorando outros deuses, adorando o sol, as mulheres chorando, as mulheres ali chorando por deuses. Olha só, estavam totalmente desviados da presença de Deus. E Deus precisou corrigir aquele povo. Deus precisou castigar aquele povo. Mas o pensamento de Deus para aquele povo e para nós é pensamento de paz e não de mal. Tudo que Deus faz na nossa vida, irmãos, tudo que Deus permite na nossa vida é para o nosso bem. Talvez para nós é um desconforto, porque ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ser corrigido. Não é verdade? Mas é para o nosso bem. Deus corrige, é como um pai. Deus corrige aquele que Ele ama. Aleluia. E bem-aventurado aquele que recebe a correção de Deus, porque ele é filho. Existe filho que não é corrigido pelo pai? Não. Todos nós fomos corrigidos. Fomos quando eram crianças, jovens, até mesmo adulto. Eu tenho um pai onde ele me aconselha. E preciso dar ouvido. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nesta tarde nós possamos clamar ao Senhor. E Ele vai nos ouvir. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então vamos unir em oração nesta tarde.
e vamos estar clamando ao Senhor. Você pode deixar os seus pedidos de oração, a nossa irmã Débora Pimentel vai estar anotando todos os pedidos. Então, nesta tarde, estaremos fazendo a oração da fé. E eu te convido, pode deixar os seus pedidos, que vamos anotar os seus pedidos e vamos estar intercedendo em favor da sua vida pela fé. Pode deixar o seu nome de quem você quer bem, da sua família, se for problema de doença, se for problema de relacionamento, não importa. Deixe o seu pedido que vamos estar anotando e orando e clamando a Deus em favor de todos os pedidos em nome de Jesus. E o Deus que nos ouve, e o Deus que tem um pensamento de paz para nós, não de mal, Ele vai nos ouvir e vai nos responder em nome de Jesus. Oremos nesta tarde. Amantíssimo Deus e soberano Pai, é no nome de Jesus, que mais uma vez eu estou aqui na presença do Senhor, Pai. Agora nesta tarde desta quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022, quero agradecer o Senhor pelo privilégio de poder estar aqui e poder adorar e bendizer o Teu santo nome. Senhor, no nome de Jesus, eu apresento todos os pedidos que estão aqui nesses cadernos de oração, Pai. Visita cada nome, a cada pedido que foi deixado. Senhor, faz o milagre na vida destas pessoas. Meu Pai, cura os enfermos, liberta os cativos, salva os perdidos. Meu Pai, dá vitória para os nossos ouvintes que têm deixado os seus pedidos de oração. Também nesta tarde eu quero apresentar cada lar, cada família, cada pessoa que está nos assistindo e orando conosco. Visita as famílias, visita os lares, Pai. Esta mulher ouvinte nossa, meu Pai, que está passando uma luta no casamento, uma luta dentro do lar. Meu Pai, seu esposo que deixou a presença do Senhor, os filhos que se afastaram também da presença do Senhor. Deus, visita nesta tarde. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita, curando, libertando, Senhor, trazendo de volta, Senhor. Traz de volta aqueles que se afastaram dos teus caminhos, por causa de escândalos que temos visto por aí, Pai. A palavra do Senhor nos ensina que devemos olhar para Jesus e não para o homem. Devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, nós usamos aqui um texto, Pai, lá em Jeremias, Senhor, cujo Jeremias escreveu uma carta para os cativos que estavam na Babilônia. O Senhor fez, meu Pai, o Senhor permitiu que aquele povo fosse para o cativeiro, para o Senhor corrigi-los dos seus pecados, da sua apostasia, porque todos estavam apostatando da fé. Foi preciso aquela correção, mas o pensamento do Senhor é de paz e não de mal para com seu povo. No final, eles retornaram à terra, porque o Senhor tinha promessa para aquele povo, e o Senhor também tem promessa para nós, Pai, que o Senhor Jesus há de buscar a igreja. O Senhor Jesus vai nos buscar e vai nos arrebatar. Estamos firmados nesta promessa, dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, que possamos estar preparados a cada dia, no temor do Senhor, Pai, no temor do Senhor. Estarmos com as nossas vestes brancas, estar com as nossas mãos limpas, Pai. Estar com o nosso coração puro e sincero diante de Deus. Senhor, nos ajude a Te servir em espírito e em verdade. Pai, visita os nossos ouvintes, Pai. Trabalha nos corações. Tira todo impedimento, toda barreira. Pai, se tiver alguém doente nesta tarde, enfermo, sentindo dor, Senhor, cura pelo Teu poder, Senhor. Cura os enfermos, liberta os cativos, sara os doentes, meu Pai, nesta tarde. Toda enfermidade, do alto da cabeça, curva-se diante do Senhor. Dor, em nome do Senhor Jesus, saia deste corpo. Em nome do Senhor Jesus, Deus, visita os nossos ouvintes. Aonde tiver uma pessoa orando conosco, visita nesta tarde, ministra a cura, ministra a libertação, ministra o milagre. Oh Deus, em nome de Jesus, faz milagres nesta tarde.
quebra todo o jugo de Satanás, desfaz toda a obra do inimigo e ministra a bênção, Senhor, na vida dos nossos ouvintes. Eu creio no teu poder, eu creio na tua graça, eu creio no teu agir, Senhor. Por isso estamos aqui nesta tarde. Pai, visita todos que estão com as portas fechadas. Abre portas, Pai, nesta tarde. Abre porta de trabalho, abre porta de oportunidade, Senhor. Tira, Senhor, todo impedimento, toda barreira. Pai, visita também as emoções dos nossos ouvintes. Pessoas que estão, Senhor, sofrendo de depressão profunda, crise de ansiedade, isolamento, Pai. Ou pensamento de morte. Meu Pai, pensamento, meu Pai, que ela não pode fazer nada, ela não consegue nada. Meu Pai, tira esses pensamentos dessas pessoas de inferioridade. Tira os pensamentos de inferioridade. Deus trabalha nas emoções, no psicológico, no neurológico, Senhor. Trabalha na saúde. Meu Deus, em todas as áreas da vida. Toca nos nossos ouvintes, Pai. Dá vitória. Ministra um milagre, Deus. É no nome de Jesus que eu lhe peço e te agradeço, ó Deus. Amém. E graças a Deus. Toma posse, meu irmão e minha irmã, do teu milagre. O Senhor é contigo. Clame a Ele que Ele vai responder. A vitória é sua em nome de Jesus nesta tarde. Deus abençoe a todos. Vou deixando agora um testemunho para a edificação da nossa fé. E se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas em mais uma edição da Oração da Madrugada. Vocês são nosso convidado. Não esquecendo, compartilhe essa mensagem para todos os seus contatos. Compartilhe essa oração com todos os seus contatos. Envia, nos ajude a fazer a obra de Deus. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde e noite de quinta-feira e até às 0 hora, se assim o Senhor permitir. Bom dia, irmã Débora e o Bispo Euripa, a paz do Senhor Jesus. Eu vim aqui gravar esse áudio para agradecer a Deus em primeiro lugar e a vocês, através das suas orações. Meu genro estava desempregado desde janeiro. E ele mandava currículo, eu mesmo entreguei 10 currículos, nada de chamar. Uns 2 chamou para fazer entrevista, não chamou para trabalhar. Aí no último domingo de setembro, eu fui à igreja, orei e pedi a Deus que naquela semana ele ia ser chamado. Aí aconteceu, sim, na quarta-feira, né, na mesma semana, foi no domingo, né, que eu pedi lá na igreja, e orando com vocês aqui. Cheguei aqui com uma rosa que eu trouxe da igreja e passei no corpo dele, e falei com ele que ele ia ser. E na quarta-feira ele foi chamado, passou na entrevista, fez todo tipo de exame, tudo mesmo, e a pressão dele era 20/14, e eu peguei, ele estava com medo de ir e não passar no exame, porque a pressão é muito alta. Eu falei assim, não, você pode ir, que Deus já abençoou, Deus já abaixou sua pressão vai estar 2, 3 por 8, e foi mesmo, meu irmão. Aí fez os exames tudo, ele mediu a pressão, foi 3 por 8, e ele deixou os documentos tudo. Agora vai começar a trabalhar dia 17 agora, irmão. E eu pedi a Deus para ele trabalhar de segunda a sexta, e ele vai trabalhar de segunda a sexta. E Deus mesmo que abençoe vocês, continue com essas bênçãos que vocês saem da boca de vocês, abençoando todos, que vocês são uma inspiração para todos nós, para o Senhor, para a sua família, e continue fazendo essa obra maravilhosa, irmão. Muito obrigada. Meu nome é Leontina, aqui de Ribeirão das Neves. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe grandemente. Muito obrigado. Jesus te ama, eu também te amo.